Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Mais um Café Católico Expresso, graças a Deus, né? Eu sou Helder, fiquei responsável pelo Café Católico Expresso nessas meditações, desses áudios, para o mês de outubro, toda terça-feira, uma meditação, né? Para observarmos o que o Senhor tem para nós. Vou primeiramente ler uma leitura do Evangelho. A partir da leitura, né, vamos escutar essa palavra do Senhor e tirada do Evangelho e depois, brevemente, meditar um pouco a respeito daquilo que nos acontece na vida e que o Senhor deseja para nós sempre, né, atitudes de amor. O texto é tirado do Evangelho de São Mateus, capítulo 21, versículos 28 a 32. É a parábola dos dois filhos. Diz assim o texto: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. Ele respondeu: Não quero. Mas depois, considerando a sua atitude, foi. Dirigindo-se ao segundo, disse a mesma coisa. Este respondeu: Eu irei, Senhor. Mas não foi. Qual dos dois realizou a vontade do Pai? Responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas estão vos precedendo no reino de Deus. Pois João veio a vós, num caminho de justiça, e não crestes nele. Os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, vendo isso, nem sequer reconsiderastes para crer nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, nesse texto, meus irmãos, né, tirado do Evangelho, eu escolhi esse texto porque recentemente vi uma postagem no Facebook, uma postagem que quem colocou a postagem pôs aquela cena do Evangelho, né, a uma multidão, né, ao redor, Jesus abaixado e uma mulher sentada no chão, Jesus segurando a mão dela, como que a querendo erguê-la. A mulher era uma prostituta e o texto da postagem dizia o seguinte: Jesus, né, quem postou, colocou assim: Jesus está mais próximo da prostituta, que sabe que é pecadora, do que do religioso, que pensa que é santo. Então, Jesus está mais próximo da prostituta, que sabe que é pecadora, do que do religioso, que pensa que é santo. Quando eu vi a postagem, eu achei interessante. Quem colocou, né, a postagem tem a intenção de mostrar que na vida religiosa, na vida da igreja, existem muitos que têm vida cristã, né, pode ser católico ou protestante, mas que têm vida religiosa. E ele quis mostrar que muitas pessoas que estão dentro desta vivência religiosa, às vezes têm atitudes na qual Deus despreza, e pessoas que não fazem parte da vida religiosa, de vida de religião, vida de fé, que Deus as acolhe muito mais de quem está dentro da igreja. Ora, isso de fato é uma verdade. Não deixa de ser mentira, é uma verdade, né? É um lado da moeda em que nós vemos que de fato acontece muito, né? A pessoa se julgar, né, melhor do que o outro, se julgar mais santo, né? Julgar que o outro, né, por estar fora de uma vida de religião, eles são piores do que nós, que vivemos a fé. E claro que isso nosso Senhor não aceita,
condena, tanto que existem muitos textos da vida do Senhor nos evangelhos, que Jesus quis mostrar ao povo de Israel que tiraria de suas mãos, né, como que a pérola de Israel e daria essa pérola de salvação, né, a mensagem de salvação, o reino de Deus aos pagãos. Interessante que o texto que vem posterior à parábola dos dois filhos, né, que é a parábola dos vinhateiros, você observa que ele, né, o Senhor, convoca das encruzilhadas, né, os pecadores e os pagãos, mostrando que o Senhor veio para todos. Veja, essa é um lado da moeda. Pessoas de vida religiosa que julgam os irmãos, né, que não têm vida religiosa. Né? No caso da imagem, era uma prostituta. E a prostituta, diz o texto da postagem, ela sabe que é pecadora. E o outro, que é religioso, pensa que é santo. E ele diz: Jesus está mais próximo da prostituta que sabe que é pecadora. Aqui é o lado da moeda que mostra a percepção do Senhor de observar o coração. Quem colocou a postagem não está errado. Né? De fato, isso acontece. Cristãos que se julgam melhores de quem não são cristãos. Isso nosso Senhor não aceita. E nós devemos, né, nos examinar para evitar julgar os irmãos. Sereis julgados na medida que medirdes. À medida que medimos, nós seremos medidos pelo juízo de Deus, pelo juízo do Senhor. Então vamos evitar o julgamento, evitar julgar, condenar e executar os irmãos, né? Porque nós não somos melhores do que os irmãos. Nós sempre temos os nossos pecados. Podemos não cometer os pecados que vemos os outros fazendo, mas temos também os nossos pecados. Somos feitos todos da mesma matéria. Somos todos feitos do mesmo barro, do mesmo pó. Aquele mesmo pó que um dia nos vai cobrir, né? Que vai nos cobrir todos. Todos vamos para o mesmo destino. Todos somos feitos da mesma matéria. Mas aqui me chamou a atenção a postagem porque, de certa forma, se de um lado pessoas que têm vida religiosa julgam quem não tem, também os que não têm vida cristã, os que não têm vida religiosa, também se acomodam no pecado, achando que Jesus, né, como diz a postagem, Jesus está mais próximo da prostituta. Mas Jesus está próximo da prostituta não é porque ela somente é prostituta. Claro que nosso Senhor se aproxima de todo aquele que está em estado de miséria, todo aquele que se entrega ao pecado e cai, está em estado de miséria. O Senhor sempre está próximo, querendo reerguer. Eis que estou à porta e bato, diz nosso Senhor, sempre esperando que nós abramos a porta. O Senhor está sempre pronto a ajudar. Isso é verdade. Mas o Senhor não aceita que o pecador durma, relaxe e fique no pecado, sem querer mudança de vida. É interessante que o texto dessa perícope da parábola dos dois filhos, o Senhor diz assim no Evangelho, né? O filho vai trabalhar hoje na vinha. Ele respondeu, não quero. Veja, o primeiro disse, não quero. Eram os publicanos e as prostitutas, pensava Jesus mostrando para os fariseus. Vejam, eles diz, não quero. Estão afastados. Mas depois, reconsiderando a sua atitude, foi. Então Jesus está mais próximo da prostituta porque ela reconsiderou a sua atitude.
Porque nem todas as prostitutas tiveram essa concepção, esse cair em si e tiveram a aprovação do Senhor. Jesus aproximou-se dessa porque ela sabe que é pecadora. Quer dizer, ela reconsidera a sua atitude de prostituição e quer mudar de vida. Se a pessoa quer mudar de vida, o Senhor está próximo. Seja religioso, seja prostituta, seja publicano, seja chefe de sinagoga, seja centurião, seja zelota, seja pagão, seja religioso ou cristão. Nosso Senhor, o que Ele deseja é o coração. A prostituta, Ele está próximo da prostituta porque ela reconsidera a sua atitude. Nosso Senhor quer que ela mude de vida. Então, muitos pecadores têm essa ilusão de achar que Nosso Senhor tem uma predileção pelos pecadores e fica vivendo no pecado. Não. A predileção é para aqueles que reconsideram a sua atitude. Né? Mais para frente, no versículo 32, diz: Pois João veio a vós num caminho de justiça e não crestes nele. Os publicanos e as prostitutas creram nele. Veja, creram. Jesus está mais próximo da prostituta porque ela acreditou nele. E crendo, muda de vida. É por isso essa proximidade. Já o religioso que pensa que é santo, a questão não é porque ele é religioso, mas é porque ele é soberbo. Jesus não se aproxima do soberbo. Como diz o Salmo, Jesus, ou seja, o Senhor, se debruça, acolhe, se derrama sobre o humilde, mas vê o soberbo de longe. Então a questão não é religioso ou prostituta, mas porque reconsidera a sua atitude. Então, meus irmãos, não julgueis para não ser julgados. Nós não devemos julgar os irmãos como se nós fôssemos melhor do que os irmãos. Não somos melhor do que ninguém. Cristão, o discípulo de Jesus, não é melhor do que ninguém. Né? Ele deve ser diferente, porque ao ser discípulo, nós somos separados para a graça, separados para ser sal e luz do mundo. Então não devemos julgar os irmãos, mas também não devemos ser coniventes e nem devemos dizer que o pecado do irmão está tudo bem. Pode ficar no seu egoísmo, meu irmão. Pode ficar no seu egoísmo, minha irmã. Não, Jesus não aceita que nós durmamos no pecado. Sejamos eles, pecadores, quer dizer, fora da vida religiosa, sejam eles dentro da igreja, os santos. Recordando uma coisa, diz o texto da postagem, que o religioso que pensa que é santo. Recorde que nós, todos que somos batizados, somos santos. Todos que têm o batismo, que recebeu a graça santificante do batismo, somos religiosos, somos santos. Quem é batizado é santo. Mas, como diz São Paulo nas cartas aos Coríntios, chamado a ser santo. Então, vamos, caminhando, sem julgar o irmão, condenemos o pecado, não o pecador. Ó Cristo Jesus, tu que chamastes os dois filhos, vós que sois o Deus, que chamas quem está, na encruzilhada da vida, que está ali, e o Senhor chama e deseja sempre mais a conversão, seja do publicano, seja da prostituta, seja do religioso. Tu chamas a todos. Obrigado, Jesus. Obrigado, porque tu iluminas o meu pecado, tu iluminas o meu coração, para que eu possa enxergar e ver que eu não sou melhor do que os meus irmãos. Sou do mesmo pó, sou feito da mesma matéria. Salvai-nos, Senhor, vós que sois bendito, santo, vós que sois o Altíssimo, bendito e santo Jesus. A vós honra e glória para todos sempre. Amém.
Deus abençoe a todos meus irmãos e até a próxima, né? Até o próximo podcast, se Deus quiser. Amém. I can't